Continuando aqui a nossa aula 2 do nosso grupo de estudos, discutindo sobre os objetivos do planejamento escolar. E antes de continuar, já quero te convidar, se você não se inscreveu ainda, a se inscrever no canal, a curtir este vídeo para que ele chegue ao número maior de pessoas que a gente conseguir chegar, que tenham interesse e que precisem estudar sobre planejamento escolar. Quem sabe tem gestora aí que precisa desse conhecimento. E é claro, a sua curtida vai ajudar muito a esse vídeo chegar mais longe. Vamos lá continuar. Depois da sua reflexão, após parar para estudar e refletir um pouco sobre como está o seu planejamento hoje, a gente vai continuar aqui com o nosso autor, que é o Libânio. Bom, o que o Libânio traz ainda para a gente? Que o planejamento, quando a gente olha para ele de uma maneira ampla, de uma maneira macro, ele vai se concretizar de que forma? Porque o planejamento por planejamento, por si só, ele não faz nada, concorda? Então, a gente precisa o quê? Que ele se concretize. E no âmbito da escola, no âmbito da gestão, o planejamento se concretiza em planos e projetos, tanto da escola e do currículo, quanto do ensino. Isso quer dizer que o planejamento escolar, ele abraça várias vertentes, vários caminhos dentro da escola. Então, eu tenho o planejamento escolar, dentro dele eu vou ter o planejamento curricular, eu vou ter o planejamento de aulas, eu vou ter aqui o planejamento da gestão escolar. Então, eu preciso olhar justamente para esse planejamento, olhar para esse planejamento escolar e desenvolver esses planos ou projetos que sejam necessários para atingir os objetivos do planejamento. Por isso que muitas vezes você escuta ou você lê que o planejamento escolar ele precisa ser também estratégico. E isso, essa obra, a gente para pensar nisso, é algo que nos ajuda muito a compreender, inclusive, o papel do gestor escolar. Ele também precisa ser estratégico, tá? Pensa nisso. Mas vamos continuar aqui. No planejamento escolar, o que se planeja são as atividades de ensino e de aprendizagem, envolvendo objetivos, valores, atitudes, conteúdos, modos de agir dos educadores que atuam na escola. Então, quando eu desenvolvo meu planejamento escolar, quando eu olho ali para o ensino e aprendizagem, é aquele planejamento que é desenvolvido junto com o corpo docente. Sabe aquele planejamento que a gente desenvolve no começo de um período letivo? Tem lá a semana pedagógica, jornada pedagógica, a gente tem o quê? Palestra, curso, formação, workshop, uma série de eventos. Esses eventos, eles são justamente para quê? Para nos ajudar, nos capacitar a ter ideias, ou se você é gestor escolar, ajudar o gestor escolar a ter ideias que colaborem com seus professores para o desenvolvimento dos seus planos de trabalho, dos seus planos de aula. Não adianta a gente simplesmente frequentar uma jornada pedagógica, simplesmente frequentar uma semana pedagógica, se a gente não para pensar na importância que tem daqueles temas que são trazidos ali para a gente. Por isso é tão importante gestores educacionais, por isso que é tão importante que seja feito um trabalho muito conjunto, inclusive com secretarias, com redes de ensino, sobre temáticas que serão abordadas, cursos que serão trazidos para grupos específicos durante uma semana pedagógica, uma semana de preparação, uma semana de planejamento. Então, quando eu vou refletir, quando eu vou olhar, né, quando eu olho aqui para o que o Libânio traz para a gente, eu começo a pensar em tudo aquilo que está acontecendo dentro da minha escola ou aquilo que deveria acontecer e não está acontecendo da devida maneira, da maneira que seria a maneira mais adequada de acontecer. Então, planejamento escolar é um elemento essencial também dessa etapa que a gente chama de semana pedagógica e jornada pedagógica. Pontos de destaque, aspectos importantes. O planejamento ele é processual, ou seja, ele não é estagnado no momento do tempo. Tá? Ele é processual, ele é um processo. Quando eu falo que ele é processual, quer dizer o quê? Que ele é composto de etapas, que ele tem objetivo definido. E que para a gente atingir, alcançar este objetivo, precisa o quê? Passar pelas etapas que foram definidas no planejamento. Então, sabe aquela historinha? Eu não posso dar o passo maior do que a minha perna. Então, se eu tenho 3 degraus que foram definidos no planejamento, que são extremamente necessários, porque
Quando eu planejo, eu vou refletir, eu vou pensar para definir a ação. Eu defini lá que são 3 degraus para alcançar um objetivo. E eu preciso passar por cada um deles para que o objetivo ele seja alcançado da melhor maneira possível, ele seja sustentável, que o resultado ele seja sustentável, ou seja, ele viva, ele dure, perdure ao longo do tempo. Eu não posso pular do 1 para o degrau 3, ou do 0 para o 3, eu tenho que passar passo a passo. Então, o planejamento ele é processual, é importante que sejam cumpridas as etapas, é importante que seja realmente feito aquilo que foi planejado. Para pensar um pouco assim, nossa, eu planejo, mas eu não executo aquilo que eu planejei. Muito comum, tá? Muito comum. Aqui é o nosso momento de pensar. Planejar, ter o planejamento, fazer o planejamento escolar, mas no dia a dia da escola esquecer ou não recorrer, simplesmente porque vê o planejamento como uma mera formalidade, não recorrer ao planejamento e ficar executando ações que fogem àquilo que foi estabelecido como prioridade. O que acontece em termos de resultado? A gente alcança resultado? Alcança, mas a um preço muito alto, no sentido de desgaste. Sabe aquela sensação de ficar apagando incêndio o dia todo, todos os dias? Então, o planejamento ajuda nisso. Então, o que eu posso falar aqui, dentro desse contexto que a gente está refletindo? Que se houve um debruçar para desenvolver o planejamento, coloque em prática, recorra a este planejamento. Não faça desse planejamento um documento de gaveta. Faça com que ele seja vivo no seu dia a dia, lá na gestão da escola. Outro ponto, planejamento é uma prática de elaboração conjunta. O gestor escolar não pode sentar lá na sua sala, vou elaborar o planejamento. Isso aqui o Libânio traz para a gente também, tá? E quando a gente estuda a gestão democrática, tá lá também. Então, eu não posso sentar lá na minha sala, vou desenvolver o planejamento e vou executar. Este é o planejamento, executem. Isso não existe. Ou se existe, está errado. Por quê? Porque é elaboração conjunta. Quando eu falo de planejamento escolar, lembra que eu falei ali no slide anterior? Vou até voltar aqui, ó. A gente viu o quê? Que o planejamento escolar, o que se planeja são atividade, ensino e aprendizagem. Aqui eu estou falando dos professores. Envolvendo objetivo, valor, atitude, aquilo que é necessário, aquilo que é pedagógico. Dentro da equipe gestora, geralmente quem se envolve mais com essa vertente do planejamento é o coordenador pedagógico ou o supervisor escolar, depende do nome que ele recebe dentro da estrutura, mas ele é conjunto. Mas eu também tenho o planejamento da gestão escolar, o planejamento da escola como um todo. Eu preciso entender o quê? Que é conjunto, precisa ter várias mãos para a gente construir um planejamento que seja realmente efetivo e que esteja focado na realidade da escola. Outro ponto, o planejamento é uma atividade de reflexão e de ação. Então, aqui, provavelmente assistindo essa minha fala, refletindo aqui junto com o autor, você está tendo ideias, você está sendo provocada no sentido de sair do lugar, de fazer diferente. E é isso, esse é o objetivo. Que você vai olhar novamente para o seu planejamento, ou vai elaborar um planejamento que seja refletido, que tenha essa questão do aporte teórico. Às vezes a gente fala assim, no planejamento ou no projeto que eu vou desenvolver precisa ter um aporte teórico. Vou pegar uns conceitos aí, vou jogar ali para cumprir com a regra. Não é assim, não. Aquilo ali precisa fundamentar as ações do planejamento. Então, o planejamento é uma atividade de reflexão e ação. Essa reflexão da prática, reflexão da teoria, reflexão a partir da visão de um autor. Aqui a gente está trabalhando em cima de um autor, mas pode ter outros autores também. E o ato de planejar não se reduz ao momento da elaboração de plano de trabalho. Então, planejar não é simplesmente vamos fazer um plano de ação porque a gente está com uma evasão muito alta. Pergunta para o professor, o que a gente pode fazer? Não é assim. Por quê? Porque eu preciso refletir, eu preciso entender a realidade da escola, eu preciso entender quais foram os fatores que influenciaram para essa evasão acontecer. Não é simplesmente elaborar plano de trabalho, simplesmente elaborar plano de ação. É olhar para o todo, enxergar aquele todo, estabelecer objetivos macro e depois ir dividindo isso em planos de trabalho.
E é claro, eu trouxe aqui algo que vai ajudar você, mas isso eu vou explicar no próximo vídeo. Agora você reflete aí um pouquinho e eu te espero já na sequência. Até lá!